Oi pessoal, hoje eu tô de visual novo. Só não as olheiras, que as olheiras estão complicadas, né? Quem é mamãe aí me entende. Mas eu vou falar nesse vídeo sobre como foi ter o meu bebê na UTI, né? Sobre a cirurgia que ele fez na primeira semana de vida dele. Quem não assistiu o vídeo passado, onde eu contei um pouco do meu relato de parto, corre lá pra assistir, curtam, se inscrevam no canal. Dizer que eu sofri demais no meu pós-parto foi porque eu senti muita dor nas costas, na anestesia que eu levei. Então, essa dor era muito, que era difícil para eu me mexer, eu não conseguia levantar, eu não conseguia deitar. Então foi muito difícil para mim dormir. E fora o cansaço que eu já tava, né, muito cansativo, a parte exige muito do corpo. Ainda no dia que eu tava internada no quarto, o médico passou para falar a respeito do primeiro probleminha que a gente descobriu do nosso filho. Então foi um cardiologista, ele passou no quarto para explicar o que o meu bebê tem. E ele falou que o meu bebê tem tetralogia de Fallot, que é o problema do coração que ele tem. Isso eu vou falar em outro vídeo. No outro dia eu tive alta do hospital. O meu esposo pediu que eu fosse dormir em casa para poder descansar. E até então eu não queria, mas eu acabei vindo dormir aqui na minha vizinha, né? E ele dormiu lá na UTI. Graças a Deus a gente pode estar com o nosso bebê na UTI aqui. Se eu não me engano, no Brasil não pode. E foi assim, o único dia que eu dormi longe, né, foi esse primeiro dia. E depois, todos os outros 14 dias que meu bebê ficou internado, a gente dormiu na UTI, né? Não é confortável, né? Assim, tem uma poltrona pra cada, ele dormia em uma poltrona, dormia em outra. Eles ficam ligados nos aparelhinhos no computador e fica apitando toda hora. Então, no momento que eu cochilava, eu acordava com os barulhos do computador. Então, assim, meu Deus, como é cansativo. A gente não descansa. A gente só vinha pra casa pra tomar banho. Às vezes a gente não tinha nem tempo de comer direito. É complicado. Quem é mãe, quem vive isso, sabe do que eu tô falando. Muito sofrido, é sem explicação. Porque você vê um bebezinho muito indefeso, assim, ele tem que ficar com soro, tem que ficar furando ele, tem que tirar sangue. Eu tava lembrando para eu poder fazer esse vídeo e me dá um aperto no coração, porque eu lembro quando perdi o acesso, tinha que furar de novo, e como é bebezinho, as veias são muito pequenas, nem sempre achava. E assim, eu bem lembro uma vez que as enfermeiras entraram no quarto para furar, e furaram ele 7 vezes. E eu ali olhando, sabe, eu comecei a entrar em desespero, saí do quarto chorando porque você não tem o que fazer. E até nessa vez foram 4 enfermeiras diferentes que chamaram pra furar o meu bebê. Então não conseguiram furar nessas 7 vezes, aí tiveram que pegar pelo cordão umbilical. Então colocaram um acesso pelo cordão umbilical. Quando não, da outra vez, colocaram na cabeça dele. Então, assim, é muito sofrido. Graças a Deus, eles são muito fortes. Nossa, como são fortes. São muito mais fortes que nós. Ainda bem que eles não vão se lembrar de nada, né? A gente comentava até isso. E assim, a gente descobriu, né, o primeiro probleminha do Luca, como eu já falei. E até então, a gente só sabia desse probleminha no coração. E aí, né, foram fazendo exames ali, exames aqui. E o Luca não tinha feito cocô ainda, né? Tinha saído um pouquinho, mas foi pelo pipizinho dele. Mas até então a gente não sabia, né? E nisso, cogitaram a ideia do Luca não ter o diâmetro do ânus suficiente para poder sair, né? O cozinho dele. Então, eles fizeram um procedimento que eles levaram, não sei qual que é o nome, mas eram uns negocinhos assim, com vários diâmetros diferentes, e introduziram no Luca para ver se era isso, até onde ia, né, a região dele. Assim, eu não sou médica e não posso explicar isso muito bem, mas assim, vou tentar dizer mais ou menos o que aconteceu. Vou tentar explicar um pouquinho por cima o probleminha dele. Eles fizeram isso e até então eles falaram que a gente teria que fazer isso todas as vezes, todos os dias, teria que introduzir esse negócio para poder alargar, como se fosse alargar o diâmetro, né, para poder sair as fezes. E assim, até então era isso. Tudo é muito sofrido, né? Tudo é muito intenso ali na UTI. Então eu já vinha sofrendo com todas as vezes que vinham furar ele, com, né, aquela situação toda, e ele não mamando, e assim. Quando eu descobri isso, eu fiquei bem chocada, porque eu falava, meu Deus, eu não vou ter coragem de fazer isso. Imagina eu fazer isso com meu filho, né? Todos os dias. E assim, depois de tudo isso, descobriram que esse não era o problema. Então, assim, marcaram uma reunião com o doutor que realizou a primeira cirurgia do Luca, né? Pra poder explicar o que estava acontecendo. Então, ele explicou que, na verdade, o intestino dele não é ligado ao reto, né? É ligado ao trato urinário, é ligado na bexiga, né? Então, nisso, não conseguia fazer cocô. Isso, o pouquinho que saiu foi pelo pipizinho dele.
E através dos raios-x eles viram que estava acumulado, né, com bastante fezes que tinha para sair, não tinha saído, e conforme fosse saindo aos poucos, tinha muito risco de infecção. Então foi quando ele fez a primeira cirurgia, né, o doutor explicou que ele faria uma colostomia de início, né, mas futuramente ele teria que fazer 2 cirurgias, né, até tá chegando próximo da próxima cirurgia que ele vai ter que fazer. Então a segunda cirurgia vai ser a reconstrução toda por dentro, né? Então ele vai cortar todo o ligamento ali para fazer com que, né, se ligue ao reto e não mais a bexiga, né? E a terceira cirurgia vai ser a reversão da colostomia, que é quando ele vai ligar novamente o intestino para ele poder fazer as fezes normalzinha. E aquilo eu já tava assim eu já tava bem chocada com tudo que estava acontecendo, então imagina, foi tudo que eu descobri na hora do parto, foi tudo que eu vivi intensamente na UTI, então assim, eu tava bem arrasada. Não era o que eu queria, óbvio, acho que nenhuma mãe quer isso, mas vai ser uma cirurgia e vai consertar. Eu sei que uma cirurgia é muito invasiva, mas assim, tem cura, graças a Deus, e era assim que eu pensava. Ele realizou a cirurgia de colostomia, né? Foi assim que ele nasceu praticamente. E a gente ficou um tempo a mais na UTI porque o Luca ele não se alimentava muito bem. No hospital eles têm uma regra que assim é totalmente complicada pra mim. Eu não consegui entender aquilo, mas enfim, o bebê tinha que mamar de 3 em 3 horas e tinha que ser toda a quantidade da mamadeira. Então vamos supor, ele tinha que mamar 30 ml e isso de 3 em 3 horas. Se ele não mamasse esses 30 ml, o resto eles colocavam pela sondinha. E, tipo assim, ele tinha que mamar, assim, ali, imediatamente, tinha que mamar. E isso foi bem complicado, porque o Luca, ele não mamava de uma vez, sabe? E, assim, eu tenho certeza que se forçasse, que é como acontece hoje, né? Ele mama quando ele quer, na hora que ele quer. Então, assim, isso foi bem complicado pra gente, porque a gente tinha que estar ali, assim, né, torcendo para que ele mamasse tudo, para que ele mamasse logo, pra gente poder ir para casa. E assim, por mais que eu falasse para os médicos que eu queria a livre demanda para o meu filho, né, que até a OMS indica que seja livre demanda, eles não aceitavam. Então, assim, foi o que eu mais bati de frente com os médicos ali, com todo mundo, foi essa questão. Mas passou e, assim, lá eles no hospital não deixavam muito dar o peito, assim, né? Você tinha que aumentar pela mamadeira, então acabava tendo que tirar todo o leite e ia pela mamadeira mesmo, porque tinha que saber quantos que ele estava tomando, quantos ml ele estava tomando, né? E assim, uma coisa que eu falo é que totalmente diferente do meu pré-natal, que foi assim, bem básico. Todo o meu pós-natal aqui, todo o cuidado com meu filho, eu não tenho do que reclamar, assim, é tudo muito impecável, as enfermeiras são muito cuidadosas, são extremamente cuidadosas, os médicos têm um estudo em cima, sabe? Toda vez passava médico diferente, e médico específico para isso, e enfermeira específico para isso, e vamos ensinar vocês a fazer assim, dessa forma, tal. E assim, é muito cuidado, e muito dessa diferença, né, do que foi o meu pré-natal e como tem sido ainda até hoje, né, porque o Luca tem todos os acompanhamentos das próximas cirurgias que ele vai fazer. Ele é muito bem cuidado aqui, sabe? Não tenho do que reclamar. Aqui a gente tem todos os suprimentos, né, pra cuidar da colostomia dele, então o plano aqui cobre tudo isso. Só que a gente tem um probleminha, então a gente não conseguiu até hoje, né, usar a bolsinha. A gente tentou várias vezes e como ele tem 2 estomas, eles são muito próximos um do outro, esses estomas. Então acaba ficando só um vãozinho aqui. E nesse vãozinho umedece. Então qualquer base que a gente tem que pôr, que é a que cola, depois vem a bolsinha, qualquer base ali, ela umedece e acaba descolando. Então todas as vezes que a gente vai usar a bolsinha, elas descolam. E isso é muito ruim porque é muito trabalhoso para colocar. Não é um estoma só, então não é só você tirar, colar e pronto, tá pronto. Não, tem que recortar certinho onde que é um estoma e o outro, porque senão a bolacha cobre o outro estoma, não pode. Então você tem que sempre medir certinho, aí você corta ali, corta aqui. Então é assim, é muito trabalhoso. O bebê acaba ficando muito irritado. E sem contar que quando vaza, aquilo cola na pele e acaba machucando, porque daí você tem que tirar aquela cola. E aí se você vai pôr de novo, já chegou a vazar 3 vezes no dia. Então assim, a gente realmente desistiu, né, de tentar usar a bolsinha. Mas assim, aqui o plano cobriria tudo que a gente precisasse. A gente tem todos os suprimentos aqui em casa que a gente não usa mesmo. Então a gente optou por usar a fralda.
Então a gente coloca uma fralda de assim, né? Além da normal, a gente coloca uma fralda de assim. E antes, quando a gente começou a usar a fralda, as fezes dele ficavam muito em contato com a pele, começou a corroer a pele dele, então ficou bem machucadinha a pele dele. E a enfermeira que é a que cuida do caso com a gente, ela passou uma pomada específica que se chama Ilex aqui. E a pomada aqui deu super certo, né, que a gente usa, então ela protege muito, ela faz uma camada muito grossa, né, ela até cola na pele. E nisso não deixa, né, o cocô ficar em contato com a pele. Só que essa pomada a gente ainda não conseguiu pelo plano, então a gente acaba tendo que comprar. Acaba sendo 2 potes dessa pomada por mês, e essa pomada é cara. Então, esse trabalho que a gente tem, né, é verdade, assim, esse gasto que a gente tem, infelizmente, porque as bags não deram certo. A gente tentou de diversas formas, não deu certo. E as fraldas, porque a gente acaba gastando fralda a mais também. Conta que tem que estar trocando sempre, são 2 de uma vez, né? Mas, assim, deu super certo e isso é muito mais prático pra gente do que a bolsa, porque quando a bolsa vazava, pensa, era roupa, era tudo, né, dele. Então, assim, a gente ainda tá se adaptando, o bom é que não vai ser por muito tempo, né, o médico falou que até completar 1 ano ele vai fazer essa reversão da colostomia, então não vai mais precisar. Mas assim, a gente se adapta como pode, o importante é que ele tá com saúde, ele tá bem. E é isso, graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, as próximas cirurgias também vão dar tudo certo. E eu acho que é isso que eu queria deixar um pouco pra vocês nesse vídeo, é que eu admiro muito as mamães de UTI, quer dizer que vocês são fortes e são vencedoras. Os bebês não precisa nem dizer, porque os bebês, de fato, eles são muito fortes, mas pras mamães e pros papais que passam por isso, que passaram, que vão passar, é força, é fé e Deus sempre, porque não é fácil, mas tudo se ajeita. Assim, a gente aprende muito, né, vivendo aquilo ali. Mas é isso, queria deixar um pouco como foi, né, o meu relato da UTI, de como foi a primeira cirurgia do meu bebê. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!